Bem-vindos ao podcast O Sangue que Há em Nós, um projeto da Associação Portuguesa contra a Leucemia, em colaboração com a International Myeloma Foundation. Queremos promover a literacia em saúde de pessoas que vivem com doenças hemato-oncológicas, como a leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo. Em cada episódio vamos estar à conversa com diferentes especialistas das mais diversas áreas para explorar o mundo dos cancros de sangue. O meu nome é Teresa Bizarro e neste episódio vamos falar de linfomas e de leucemia linfocítica crónica. Para nos ajudar a esclarecer este tema, tenho comigo o Dr. José Carda. Muito obrigada por estar connosco. É hematologista no Hospital da Luz, em Lisboa. Bem-vindo ao podcast O Sangue que Há em Nós. Começo por lhe pedir que nos explique o que é um linfoma. Uma pergunta que parece básica, mas que não é, pois não? De todo. Desmontar esse termo é um pouco difícil. Antes de mais, agradeço o convite. É sempre muito positivo nós podermos falar destes temas para doentes. E para nós explicarmos o que é um linfoma, nós temos que perceber o que é a célula que dá origem ao linfoma. E para isso precisamos falar um pouco daquilo que é o linfócito. E o linfócito é um soldado que todos nós temos, que vem ou da medula óssea ou vem do timo, que é um órgão que nós temos no tórax, e esse soldado, digamos assim, é o responsável pelo ataque contra infecções e até contra tumor. Portanto, nós temos uma defesa natural e essa defesa natural é o responsável por esse ataque diário, horário, contra infecções e contra tumores. Ora, é precisamente essa célula que adoece em situações de linfoma. E, portanto, se fruto de uma exposição a tóxico, fruto do envelhecimento, fruto do tabagismo, fruto de múltiplos fatores de risco, muitos deles não identificados até, esse soldado acaba por imortalizar-se e, portanto, o linfócito torna-se imortal, resistente àquilo que nós chamamos de morte celular e multiplica-se e instala-se no gânglio linfático, nos gânglios que todos nós temos no nosso pescoço, na axila, na virilha, a nível abdominal e a nível torácico. E como se multiplica e essa célula não morre, dá origem ao linfoma. Que é um exército de pequenas... que não funciona. Okay. Porque nós poderíamos pensar, ok, mas ele está imortalizado e vai funcionar e vai nos defender melhor. É precisamente o contrário. Ao imortalizar-se, e portanto ao dar origem a uma célula cancerígena, perde a capacidade de funcionar, torna-se imortal e, para além de não nos defender, tem a capacidade destrutiva de crescimento. E, portanto, acabamos por iniciar um conjunto de sinais e sintomas que resultam do crescimento desse gânglio e resultam também do facto de ele conseguir ir a órgãos que não têm a ver com o gânglio e alterar a sua função. Dizia que era uma consequência de, às vezes, sem explicação, mas é sempre uma consequência. É possível prevenir? A prevenção faz-se daquilo que é possível, admitindo cuidados de vida saudáveis. E, portanto, obviamente, a evicção do tabagismo é um deles. Mas no global nós aceitamos que os linfomas ocorrem por um erro de multiplicação da própria célula sem que tenha um estímulo específico. Existem subtipos de linfomas para os quais nós associamos, por exemplo, ao vírus da mononucleose, e todos nós já tivemos mononucleose, se não tivermos vamos ter, portanto é um vírus que circula muito na população, mas são associações às quais não conseguimos escapar. Portanto, obviamente que hábitos de vida saudáveis são aconselhados, mas infelizmente para a maioria dos doentes não há algo que nós possamos dizer foi disto, foi daquilo, foi aquilo, e portanto acabamos por não ter uma causa subjacente objetivável. Portanto, os fatores de risco são os comuns, não é? São os comuns, sim. Existem, e lá está, dentro dos diferentes tipos de linfomas, a própria idade acaba por ser um fator de risco. Portanto, nós temos aqui, por vezes, a idade mais avançada como um fator de risco para certo subtipo de linfomas, mas, por exemplo, para os linfomas de Hodgkin, nós sabemos que o pico de incidência principal ocorre entre a segunda e a terceira década de vida. Portanto, para a qual não há uma exposição a tóxicos, para a qual não há uma exposição a tabaco. Portanto, está muitas vezes associado a um estímulo que pode ser vírico ou outro que desconhecemos e que leva a essa imortalização desse tal soldado que deixa de ser soldado e passa a ser agressor. Eu falei de leucemia linfocítica crónica no início, que é um outro termo pesado e grande. É um aparentado. Qual é que é a diferença com o linfoma? Nós, nos linfomas, admitimos uma invasão ganglionária, portanto, há um crescimento do gânglio e o doente passa a apresentar-se na nossa consulta com gânglios palpáveis a nível cervical, portanto, na axila, na região inguinal. Por vezes são gânglios ocultos que não estão acessíveis à palpação e são visíveis em exames de imagem.
a leucemia linfocítica crónica tem um comportamento diferente, porque esse soldado, esse linfócito, tem origem na medula óssea ou tem origem no gânglio, mas faz um bypass, faz um curto-circuito à medula óssea e passa diretamente ao sangue. Isto associa-se à noção de que tem um pior prognóstico. Não tem um pior prognóstico. Apesar de estar patente uma infiltração da medula e uma circulação através do sangue periférico, não significa que tenha um pior prognóstico, significa apenas que os circuitos são diferentes. Mas estamos a falar de uma célula muito similar. Portanto, quando eu falo em linfomas não Hodgkin, na verdade a leucemia linfocítica crónica inclui-se num subtipo de linfomas não Hodgkin, simplesmente tem uma manifestação diferente, que ao contrário dos linfomas que nos apresentam na consulta, porque o doente tem gânglios palpáveis, tem massas palpáveis, tem um baço ou um fígado palpável, na verdade, o doente com uma leucemia linfocítica crónica totalmente assintomático chega-nos porque, por exemplo, na medicina do trabalho fez umas análises e as análises têm a alteração dos linfócitos em termos de contagem, sem que tenha tido qualquer sintoma previamente. Sim. Quando chega à consulta e houve o diagnóstico, o que é que o doente pode esperar? Mais uma vez estamos a falar de dois tipos diferentes. Porquê? Porque o doente com linfoma, como vem à consulta por gânglio... Porque já tem um sintoma? Já tem um sintoma, já palpa qualquer coisa, já percebe que alguma coisa não está bem, já vem mais preparado para um diagnóstico de uma doença oncológica. O doente com leucemia linfocítica crónica vem por alterações das análises e, volto a dizer, foram feitas nas análises semestrais anuais que faz habitualmente no colega de Medicina Geral e Familiar, nas análises de Medicina do Trabalho, e para ele é apenas um valor, linfócito. Isto até parece bom, não é? Portanto, os linfócitos defendem-nos de infecções. E aquilo que nós fazemos numa primeira instância, em termos de consulta, sobretudo para os doentes de leucemia linfocítica crónica, é fazer um tiro de aviso, que é atenção, que isto pode estar associado a uma infecção temporária, e, portanto, uma vez debelada, os linfócitos diminuem, mas, sobretudo, se eu tiver como médico análises mais antigas e já tiver alguma alteração que não tivesse sido acautelada, eu já começo a avisar o doente, atenção, que nós podemos ter aqui uma circunstância de uma doença maligna, de um prognóstico favorável, que é o caso, mas já começa a fazer este aviso. E uma vez diagnosticado, dou o diagnóstico, obviamente, e informo das circunstâncias associadas a esse diagnóstico. Obviamente que é sempre um choque para o doente, sobretudo porque o doente não houve leucemia linfocítica e não houve crónico. O doente houve leucemia. Certo. E a partir do momento em que se ouve a palavra leucemia, associa-se àquilo que é divulgado na comunicação social, que são as leucemias das crianças, que têm um prognóstico totalmente diferente, que implicam um tratamento totalmente diferente e uma alteração do paradigma de vida que é diametralmente oposto daquilo que acontece na leucemia linfocítica crónica. E se o doente muitas vezes só precisaria de uma consulta de 2 ou 3 meses, o que é que nós fazemos? Marcamos uma consulta para a semana seguinte, para o doente voltar e colocar todas as questões que não tem naquela altura, porque naquela altura é o choque, vai para casa, portanto fala com a família, com os amigos e volta, então, de preferência acompanhado de família, precisamente para nós podermos desmistificar muitas vezes. E depois desse primeiro diagnóstico, qual é a expectativa para o doente? Qual é que é o caminho que faz? Um doente com um linfoma, e portanto os linfomas não Hodgkin são divididos em múltiplos subtipos. Os linfomas de Hodgkin, obviamente, implica tratamento a curto prazo. Não é mais agressivo, implica tratamento a curto prazo. Os linfomas não Hodgkin dividem-se em diferentes categorias. Os agressivos e muito agressivos, por exemplo, implicam tratamento imediato, mas existe um subtipo, existe uma parte dos linfomas não Hodgkin, que são chamados linfomas indolentes, que podem passar por uma fase de vigilância. Sobretudo o linfoma folicular, os linfomas da zona marginal, a macroglobulinema de Waldenstrom, que é um nome super complexo para o doente perceber, mas que é o termo contemplado na Organização Mundial de Saúde. Sim. E estes linfomas, os indolentes, são linfomas de vigilância numa fase inicial, na ausência de sintomas. E, portanto, isto implica alguma capacidade para o doente de perceber porque é que não está a ser tratado, e isto é difícil, e obviamente implica também na nossa parte que tenhamos aqui tempo, não digo tempo perdido, que não é o caso, mas tempo dispendido a explicar porque é que não tratamos este linfoma, porque é muito fácil explicar a um doente com linfoma de Hodgkin porque é que vai ser tratado, a um doente com linfoma não Hodgkin agressivo porque é que vai ser tratado, a partir do momento em que temos um linfoma não Hodgkin ou uma leucemia linfocítica crónica sem sintomas, e aí vou ter que explicar então ao doente porque é que não estou a tratar e porque é que estou a vigiar. E aqui vem a próxima fase, que é uma fase de tensão numa fase inicial, que é porque é que este médico, perante uma doença oncológica, que já me disse que é um cancro no sangue, é um cancro no gânglio, porque é que não está a tratar?
E, portanto, aqui implica tempo, E porquê é que não está a tratar? porque os doentes assintomáticos são doentes que não têm necessidade de um tratamento imediato. Ok. O facto de nós tratarmos agressivamente numa fase inicial vai alterar aquilo que é a normal biologia do A tumor. ideia de que os cancros silenciosos são mais perigosos... Mas aí não está silencioso, eu estou a olhar para ele. Ok. Está a perceber? Está vigiado. Está vigiado. É porque aquilo que nós assumimos como uma não atitude é uma atitude médica, que é a vigilância ativa. É o watchful waiting ou active surveillance, como chamam os ingleses. Portanto, eu estou a vigiar ativamente e estou a perceber, com meses ou anos de antecedência, o que é que está a acontecer a doença mais à frente. E, portanto, tanto nos linfomas indolentes, os linfomas não agressivos, como na leucemia linfocítica crónica, eu estou a perceber o que é que está a acontecer, até do ponto de vista de velocidade de crescimento da massa, ou da rapidez com que aquela contagem de linfócitos, que era 5, passa a 10, passa a 15, ou está estabilizado. Este período é um período de ganho de qualidade de vida para o doente e de ganho daquilo que é a biologia da doença, porque a doença controla-se ela própria. Porque no meio daqueles soldados que já não são saudáveis e que já imortalizaram, existem outros que ainda são saudáveis e têm capacidade de controlar a doença. E a partir do momento em que eu trato, vou alterar todo este equilíbrio. Portanto, eu vou tirar com quimioterapia, ou vou tirar com terapêutica dirigida, e este equilíbrio que existe no tumor, entre aquilo que são as forças benignas e as forças malignas, eu vou alterar por completo esse equilíbrio, que é um equilíbrio muito, muito fino, é verdade, mas que existe. E nós temos doentes com linfomas indolentes, e temos doentes, sobretudo com leucemia linfocítica crónica, que estão anos e anos e anos sem qualquer tratamento. E acontece, em certas circunstâncias, algo que é muito interessante, que é haver uma estabilidade total da doença e, em alguns doentes, o doente nunca precisar de ser tratado. Não significa com isto, atenção, que nós estejamos a dizer que os linfomas não são para tratar, de todo. Os linfomas agressivos, os linfomas de Hodgkin, são para tratamento rápido, para termos, obviamente, o objetivo da cura ou de uma remissão a longo prazo. Mas o inverso também é verdade. A atitude médica de vigilância é uma atitude tão ou mais validada que alguns tratamentos em linfomas. Quando nós ouvimos crónico, normalmente quer dizer, associamos que não tem tratamento. Sim. É um bocadinho a ideia. É algo que também importa desmistificar, porque nós, no caso da leucemia linfocítica crónica, nós avisamos sempre o doente que nós não temos terapêutica curativa, que é diferente. Portanto, o facto de eu não conseguir curar uma diabetes, o facto de eu não conseguir curar doenças crónicas não significa que eu não as consiga controlar. E a diabetes é o exemplo disso. Portanto, eu não consigo curar uma diabetes. E temos os doentes criteriosamente vigiados pelo colega de medicina geral e familiar, ou medicina interna, ou endocrinologia, e que fazem uma vida perfeitamente normal e nada lhes acontece. No caso destas doenças, aquilo que nós fazemos, obviamente, é vigiar enquanto conseguimos vigiar. A partir do momento em que qualquer critério de tratamento se apresenta, e estão estabelecidos a nível internacional, nós não inventamos nada, nós tratamos. E nós, felizmente, conseguimos induzir, numa maioria de doentes, uma resposta sustentável e duradoura. E, portanto, não curamos, mas tratamos. Ou com tratamentos que são mantidos, como, por exemplo, um antidiabético oral ou um antihipertensor, e o doente faz terapêutica diária, ou então por pulsos, em que o doente faz 6 meses de terapêutica, para e mantém a remissão durante um longo período de tempo. E, portanto, isto permite que o doente tenha uma doença controlada a longo prazo, sem necessidade de novos tratamentos. Portanto, é uma doença controlada, não é uma doença curada, porque infelizmente nós estamos nessa fase ainda. E qual é que é o prognóstico para a maior parte destes linfomas? É positivo? Sim, hoje em dia nós temos, nos linfomas de Hodgkin, é altamente positivo. Portanto, o linfoma de Hodgkin é uma doença que nós tratamos com quimioterapia e a maioria dos doentes fica curado, mesmo aqueles que têm doenças muito avançadas. Portanto, dá-nos esperança a nós, enquanto comunidade médica, e aos doentes. Evoluímos muito no sentido de, o que é engraçado, evoluímos muito no sentido de aumentar a eficácia e reduzir toxicidade. Porque isso era muito importante, porque nós podíamos atirar com verdadeiras bombas atómicas e ter um doente curado, mas com uma péssima qualidade de vida, ou infelizmente perdermos o doente para toxicidade fatal. Hoje em dia nós conseguimos oferecer ao doente algo mais eficaz e menos tóxico. Não é universal, porque estamos a falar de dezenas de tipos de linfomas e de várias apresentações de leucemia linfocítica crónica. Mas no global é isto que acontece. Portanto, a estratificação terapêutica que eu faço no doente com linfoma de Hodgkin é precisamente a adequabilidade da minha agressividade em função ao tipo de doente que tenho para reduzir toxicidade a longo prazo. E faço isso para o linfoma de Hodgkin, faço isso para o linfoma não Hodgkin e faço isso também para a leucemia linfocítica crónica.
E o que é engraçado, por exemplo, na leucemia linfocítica crónica, é que os tratamentos atualmente são ubíquos. E o tratamento que eu faço no doente de 50 anos é o mesmo que eu faço no doente de 80 anos. A estratégia é ajustada não à idade, não ao estado geral do doente, mas é ajustada à genética do doente. E, portanto, é um paradigma que tem mudado radicalmente nos últimos 20 anos, quase 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Portanto, implica uma atualização constante. E é muito engraçado que aquilo que nós fazíamos anteriormente, que era ir ao calendário e ver, tem 50 anos, trato com A, tem 70 anos, trato com B, tem 80 anos, trato com C, hoje em dia não é assim. Eu faço a avaliação genética do doente, na leucemia linfocítica crónica, e atiro o melhor tratamento, menos tóxico para cada subtipo de doente. Claro que, pronto, estamos aqui a falar de uma forma muito geral e nem todos, Claro, naturalmente. nem todos são assim. Do ponto de vista científico, qual é o maior desafio para os médicos que tratam este tipo de cancros do sangue? É uma pergunta difícil. Portanto, eu atrevo-me a separá-la nas doenças incuráveis, em tentar curá-las. Portanto, termos o paradigma dos linfomas curáveis, em que nós oferecemos uma estratégia terapêutica com potencial curativo. Isto naqueles para os quais não temos esta estratégia. Para os doentes que temos estratégia curativa, como é o caso dos linfomas de Hodgkin, os linfomas não Hodgkin agressivos e muito agressivos, tentar curar, obviamente, o maior número de doentes e nos doentes não curados, conseguir resgatar esses doentes. E hoje em dia estamos a caminhar também muito nessa via, que é, eu tenho 20, 30, 40% de doentes que não consigo curar com estratégias de primeira linha e está a ser feito um investimento muito, muito significativo naqueles 20, 30, 40% que não estão curados em primeira linha. Ou para tentar curá-los em segunda linha, e para isso temos o exemplo dos fármacos bispecíficos ou das células T geneticamente modificadas, que são precisamente os soldados que são extraídos e são potenciados para funcionar, na tentativa precisamente de curar aqueles que não foram curados em primeira instância. E obviamente o último desejo era que fizéssemos isso sem toxicidade associada. Há uma mensagem para os doentes, quem esteja a enfrentar um diagnóstico deste género? Algo que nós dizemos sempre na consulta e que é importante o doente entender é que o nosso objetivo é curar ou induzir uma remissão a longo prazo. Portanto, na semana passada tive uma doente que me disse automaticamente eu vou morrer e não entendeu mais nada da consulta. O diagnóstico traz isso, portanto é uma palavra muito pesada. E a minha mensagem de esperança foi, não, isto não é não é uma sentença de morte. A oncologia hoje em dia não tem esse significado. Obviamente é uma sentença de alteração dos hábitos de vida para o próximo ano, para os próximos 2 anos, mas naquilo que é relativo à doença nós temos a capacidade de curar e naqueles doentes que não temos capacidade de curar, de induzir uma resposta a muito longo prazo que faz com que o doente se vá habituar a uma doença crónica. Obviamente é uma mudança de paradigma daquilo que era o ser saudável anteriormente e deixar de ser saudável daqui para a frente, mas não é de toda uma sentença de morte, não é uma mensagem tão negativa quanto era há uns anos, há 20 ou 30 anos. Hoje em dia é transformar uma doença oncológica numa doença crónica ou então, obviamente, ser uma fase menos positiva em que o doente ultrapassa os meses que se seguem e atinge a cura e a partir daí volta àquilo que era a vida normal previamente. Muito obrigada, Dr. José Carda, Obrigado, do Hospital da Luz, que nos ajudou aqui a perceber e um bocadinho melhor o que são os linfomas e o que é esta leucemia linfocítica crónica e como viver com ela. Termina aqui este episódio do Sangue que há em nós. Agradecemos também a si que nos ouve e que nos vê. Esperemos ter respondido a algumas das vossas dúvidas. Vamos continuar a tentar diversificar temas e ir ao encontro daquilo que são as vossas expectativas. Até ao próximo episódio.